Tá. Então, ó, eu tenho... Aqui a gente tá faltando botar braço dele, tudo, tá faltando um monte de coisa nesse personagem aqui, né? Então eu vou mostrar uma outra ferramenta que a gente tem, que ela pode ser bem útil, mas é importante a gente pensar sempre que quando a gente está fazendo um personagem para animação, que não é para jogo, mas personagem, sei lá, para cinema, para TV, uma coisa assim, a gente precisa sempre se preocupar em deixar todas as nossas faces com 4 lados, tá? Né, cada face dessas tem que ter 4 lados sempre, porque com 3 lados, por exemplo, é muito mais difícil dele conseguir fazer uma suavização legal. O modelo para jogo a gente usa faces com 3 lados porque a gente não usa suavização, né? A gente deixa ele low poly mesmo. Mas aqui no caso desse personagem, sempre se preocupem em deixar todos os polígonos com 4 lados. Tá? Então, por que a gente tem que pensar nisso? Por exemplo, aqui eu preciso fazer um buraco para extrair o braço dele, para a gente conseguir encaixar o braço. Então a gente tem uma ferramenta aqui que se chama Multicut, tá? Que tá em Mesh Tools aí no menu de vocês, que é basicamente o que ela faz. Eu tenho aqui na minha shelf, tá? Eu já adicionei elas aqui, depois em casa vocês veem como fazer uma shelf para vocês. Mas ele tem esse pontinho aqui, ó. Em cada edge que a gente for clicando, ele vai criar... Deixa eu colocar na perspective aqui. Ele vai criar um vertex ali, tá? E ele vai fazer um corte, por exemplo. Aqui eu preciso abrir um buraco lá para o meu braço, para tirar. E normalmente eu penso assim em fazer um braço, por exemplo, com 8 polígonos, tá? A parte inteira dele em volta, tendo 8 faces, no caso, que é a mesma coisa que eu tenho aqui na perna, tá? Se a gente for contar aqui, tem 8 faces. Que às vezes é mais fácil de você partir de uma geometria simples e depois aumentar se você precisar. E até para encaixar a mão depois, dependendo do personagem. Esse aqui a mão não é encaixada porque a luva é separada, né? Mas, né, sempre ter em mente isso quando você for fazer personagem inteiro. Tentar fazer com menos polígonos possível no começo para depois ir aumentando. Daria para fazer ainda até com menos, com 6 lados talvez. Né? Mas aqui no caso eu prefiro fazer com 8 porque fica mais fácil de deixar bem redondinho. Então a gente teria que cortar isso aqui de alguma maneira que a gente consiga 8 lados aqui para a gente conseguir enfiar um braço. Né? Então, por exemplo, aqui eu cortei e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na real. Né? Então a gente precisaria colocar mais. E onde que a gente poderia colocar? Então a gente, por exemplo, aqui ó, a gente criou um polígono de 5 lados, né? Esses aqui, ó, essas faces aqui agora elas estão com 5 lados, antes elas tinham 4, porque eu cortei elas no meio. E não rola deixar assim, tá? Até porque a hora que a gente for fazer a suavização dele, ele vai bugar, quando a gente for animar lá depois ele não vai ficar bom. Então a gente tem que dar um jeito de tentar cortar isso de mais maneiras para que fique melhor, né? Eu posso já começar a apagar aqui já essas fases. E vou botar aqui na lateral, começar a deixar ela mais arredondada aqui, só pra gente ir vendo ali, né, no nosso model sheet, mais ou menos onde que estariam esse buraco do braço ali no caso. Tá, então essa slide, esse multicut faz justamente isso. Você pode inserir edge em qualquer lugar especificamente. Só que vocês têm que realmente cuidar para que ele não fique criando polígonos com mais de 4 lados. Tá? Então vocês têm que daí tipo, vir analisar aqui onde que você poderia fazer um corte diferente para resolver isso. Né? Então não sei, talvez pudesse... O desenho que eu gostaria que tivesse, para colocar esse braço certinho, o ideal era que tivesse mais um edge aqui. Assim. Então eu posso clicar aqui.
É só dar Enter no final, tá? Você vai clicando, ele vai fazendo a sequência ali dos edges. Aí para você para finalizar a ferramenta é só você dar o Enter que ele vai fechar certinho. Então, ó, aqui provavelmente eu vou acabar ficando com mais de 8 lados. Mas depois a gente resolve isso, tá? Porque assim, aqui eu tenho já um polígono com bem mais faces, né? Tá vendo? E aqui também, aqui também. O que a gente poderia fazer aqui é ir dividindo eles. Tipo aqui, pra cá. Tá, aqui eu já sumi. Agora eu não tenho mais o polígono ali com 5 faces. Tá? Aqui já resolvi também de volta. Esses aqui estão normais. 4 faces todos eles. Só preciso resolver esse daqui agora, né? Vamos ver. Poderia pegar no meio. E não precisa necessariamente clicar nos edges, tá? Para criar vertex. Por exemplo, aqui eu cliquei bem no meio da face para criar um vertex aqui, que eu vou puxar ele para fora aqui, tá? Porque daí daqui eu posso puxar para cá e aqui pro meio de volta. Talvez, sei lá, para cá agora. Tá, essa não é necessariamente a geometria ideal pro personagem aqui, mas só para demonstrar para vocês como é que funciona essa ferramenta mesmo, tá? E aqui agora, né, só ir ajustando os edges para que ele fique no formato mais bem distribuído, assim. É importante a gente ter uma distribuição meio homogênea, sabe, do tamanho das faces até, que facilita depois na hora de colocar textura, você fazer textura no Photoshop lá também. Então dá pra ir depois ir distribuindo isso. Agora no começo não é tão importante, porque a gente sempre pode ir ajustando isso mais pra frente, tá? Mas só para vocês já terem uma ideia. Tá, tranquilo, bem fácil de usar essa ferramenta aqui. Então, tipo, a partir daqui eu já poderia pegar esse edge inteiro. Deixa eu vir aqui na front view. Deixa eu ligar lá de volta. E posso dar um extrude aqui nele, né? Puxar ele pro lado. Vou rotacionar aqui. Vou dar um extrude de volta e vou puxando ele. E aí é o mesmo esquema da perna, tá? A perna, nesse caso, eu fiz exatamente assim também. Eu deixei aqui um buraco de 8 lados. Peguei o edge loop inteiro ali do buraco e só dei um extrude. Depois eu fui adicionando aqui os edges no meio e posicionando eles para ficar mais próximo ali do modelo oficial. Beleza? Então, isso bem tranquilo, né? Ela não é uma ferramenta muito complicada, mas você tem que sempre manter em mente essa questão. Você precisa deixar os polígonos com 4 faces, tá? Juntar duas formas? São 2 objetos separados, tá dizendo? Tá, você vai ter que ir em Mesh, seleciona os dois, vai em Mesh e dá Combine. Tá? Daí ele vai jogar tudo isso dentro de um objeto só. Aí depois você vai ter que... Oi? Espelhamento de seleção em Tool Settings, Symmetry Settings. Daí é só clicar em Off lá. O menu é um pouco diferente do de vocês, mas é isso aí. Tá. Agora deixa eu mostrar uma outra ferramenta. Tá? Eu vou tentar ser rapidinho aqui, só para vocês pegarem essas manhas, para vocês já poderem ir desenvolvendo essa semana aí, que não vai ter aula na quinta, né? Que é a Modeling Toolkit. Tá? É uma ferramenta bem massa que tem aqui no Maya, que eu acho que só tem a partir do 2014, se não me engano. Que é justamente essa questão de você poder modelar por cima de uma parada. Tá? Tipo, agora eu quero fazer o cinto lá, por exemplo. Ou o colete. Tá, o colete está encostado, né, no corpo do nosso personagem. Vou fazer o colete antes, então. Ele fica aqui em cima
na direita, lá no canto de vocês, vocês não têm essa aba Sign In aqui, tá? Vocês têm direto lá no canto esses 4 ícones. O último ícone ali da esquerda, ou o primeiro da esquerda para a direita, ele é esse Modeling Toolkit. Tá? Para a gente usar ele, a gente tem que selecionar esse nosso objeto aqui, o corpo, por exemplo, e clicar nesse íconezinho aqui do ímã, que é o último ícone do ímã lá, tá? Que é Make Object Live. Então, ó, eu clico nele e agora ele falou aqui FUP Sphere 1 is live, tá? Então ele transformou esse meu objeto aqui só num objeto de referência. Eu não consigo mais selecionar o meu corpo, nem editar ele, nem nada, tá? Então aqui, a partir de agora, tudo que eu criar, né, o objeto que eu criar ali, o polígono que eu for desenhar, ele vai grudar nessa malha. Então com o Modeling Toolkit aqui, eu vou selecionar aqui Multi-Components, que é para a gente poder editar realmente Edge, Vertex e Faces. E lá embaixo tem um Quad Draw, tá? Tem um botãozinho Quad Draw. O que acontece? Esse Quad Draw, basicamente, onde eu clicar, ele vai criar um Vertex. Eu posso ir criando vários Vertex e fechando a forma deles depois para criar os meus quads ali, né? Os polígonos. Então, eu não vou seguir tão, preocupar tanto com o Model Sheet, tá? É só para vocês verem como é que funciona. Então aqui, ó, vou clicar 4, sei lá, fazer mais alguns aqui. E tá vendo que já dá pra ver que eles estão grudados na minha malha, né? Ali de baixo. Então aqui, ó, se eu segurar o Shift agora, ele vai dar esse previewzinho verde de como que eu quero que feche esse polígono, esse quad, tá? Tem várias maneiras que poderiam ser. É tipo o Connect os pontos, aquele joguinho que a gente fazia quando era criança. Mais ou menos isso. Então aqui com o Shift clicado, né, eu seguro o Shift e clico com o botão esquerdo e ele vai fechando os meus polígonos ali. Ele vai criando. Tá? E aí eu posso continuar aqui e tal. E com o botão do meio, tá, o botão de scroll ali no caso, você pode clicar neles, nos vértices, ou no edge, ou na face inteira, e ir adaptando ela ali conforme você precisar, né? Você não precisa, então, se preocupar desde o começo de fazer a forma, onde você clicar com o teu, para desenhar lá os seus vértices que estão perfeitamente corretos já a posição. Você pode editar ela aqui depois. É só ir clicando com o botão do meio do mouse, tá? Que daí ele vai ajustando. Então aqui vou lá. Agora eu vou fazer a bordinha aqui. E assim, isso daqui até poderia, por exemplo, usar, digamos, eu fiz essa base do corpo do meu personagem aqui, tá? Eu posso ter feito ela sem me preocupar nada com os edges, tá? Com o edge flow, com a posição dos meus edges. Posso ter simplesmente pegado vários polígonos e ter, criado essa forma de silhueta que tenha ficado parecido com o meu model sheet. Depois eu posso vir com esse model toolkit por cima e desenhar realmente, né, mais certinho essas formas. Por exemplo, eu falei para vocês ali que eu não tinha gostado da maneira como ficou, né, essa geometria aqui em volta do braço. Então eu posso simplesmente pegar e redesenhar ela por cima depois para deixar ela exatamente como eu quero. É só usar esse Modeling Toolkit, tá? Então aqui eu saí dele, ele agora está no Object Mode, tá? Então eu quero voltar a desenhar aqui agora, é só se selecionar de volta e voltar lá no Quad Draw que ele vai habilitar. Então aqui, vou adicionando ali as formas. E aí vai fechando ele como... Deixa eu deixar ele melhor.
E ele tem também as ferramentas normais aqui, tá? Tipo aquele multicut que eu mostrei para vocês lá fora, tá? Se eu quiser vir aqui editar essa malha e fazer um cut, se eu quiser pegar, sei lá, né, outros objetos e dar um extrude, etc. Mas aqui eu vou só desenhar porque a gente ir já direto na forma que a gente quer. Isso facilita muito, cara, o trabalho. Que eu vou precisar de... tem mais uns outros atalhos, tá? Quando a gente está nessa ferramenta desse Modeling Toolkit, por exemplo, agora eu quero adicionar um Edge Loop aqui nesse lugar, porque eu tenho mais polígono aqui do lado e eu não vou ter onde encaixar eles, tá? Então eu posso clicar com Ctrl, ele vai dar o preview de onde teria o Edge Loop, tá? Se eu clicar com Ctrl aqui, ele vai adicionar daí onde eu quiser. E se eu pegar com Shift, ele muda ali, ele escreve, ele faz um brushzinho escrito Relax. O que esse Relax faz? Ele vai relaxar a minha malha, ele vai distribuir ela de modo mais homogêneo, tá? Então, ó, ele vai conformar melhor o desenho das minhas faces de acordo com o modelo que está embaixo, né? Tá vendo? Agora está ficando mais retinho, mais bonitinho. Claro que as bordas ele não vai fazer porque ele precisa ter mais coisas aqui em volta para identificar, mas... Tá, vou fechar de qualquer maneira aqui só para vocês verem. Acabar logo. Então beleza, vamos supor que acabou, é isso aqui, meu colete, tá? E ele já é um objeto separado, só vou dar mais uns relaxes aqui para melhorar. Agora eu posso vir aqui no Object Mode, ou no, sei lá, selecionar as faces dele inteiro e dar um extrude em tudo, tá? E, por exemplo, aumentar ele aqui para cima para dar o volume. Então agora eu tenho tipo um coletezinho tal, legal, já desenhado, que está bem coladinho com o corpo. Então se vocês querem fazer roupa, acessórios, coisas assim, é uma maneira legal de fazer. Ou como eu falei, né, eu posso também usar isso para reformular toda a minha geometria aqui do meu personagem, depois redesenhar os edges. Quando a gente for fazer o rosto, por exemplo, que o rosto é muito importante que a gente tenha uma geometria bem específica, porque vai depender, os edge loops vão influenciar em se você vai conseguir fazer uma expressão boa do teu personagem, de sorriso, dos olhos, o modo como você vai distribuir isso, tá? Então, às vezes a gente pode simplesmente pegar uma forma básica, um cilindro, né, que a cabeça desse personagem, por exemplo, parece muito um cilindro. Então a gente poderia pegar, criar um cilindro e só tentar dar essa forma aqui mais arredondada para a boca, e depois vir com o Modeling Toolkit e desenhar tipo, toda a parte em volta dos olhos, que daí já seria muito mais próximo daqueles primeiros desenhos que vocês fizeram na aula de desenho de volumetria, que tinha aqui aquelas linhas no rosto. Tá? E ó, aquilo que eu estava falando para vocês antes, eu tenho agora aqui o colete, vou isolar ele para ficar mais fácil de enxergar, mas ele está bem arredondado, né, aqui. Ele está com a bordinha bem arredondada. Se eu quisesse deixar ela mais dura, que ela fique com um desenho mais limpo aqui, nessa divisão, eu tenho que adicionar mais edge. Então eu vou lá na ferramenta do Insert Edge Tool e vou adicionando aqui. Tá? Quanto mais próximo eu deixar uma linha do outro, mais dura ela vai ficar. Tá? Então eu vou colocar dos dois lados aqui. Para vocês verem. Vou desligar o wireframe para ficar mais fácil de ver. Ó, agora ela já está com um desenho um pouco mais duro do que estava antes. Se eu adicionar mais uma linha, ele vai ficar cada vez mais definido. Tá? Ó, agora ele já está fazendo o desenho certinho aqui da dobra, né, desse objeto. Comparado com aqui, por exemplo, essa parte não tem um edge no meio. Tá vendo que ele fica bem arredondado, parece quase um cilindro essa borda aqui, comparado com essa que já está bem desenhadinha.
Então vocês têm que pensar nisso, quando vocês precisarem de alguma coisa com um pouco mais de definição, né, tem que botar mais edges lá perto, para deixar ele mais durinho. Entendeu? Tem. Posso. Tá. E ó, ele ficou meio torto aqui o braço, né? Tipo, tá meio estranho esse desenho aqui. Então, pô, é só você vir aqui e ir ajustando eles. Tá? Então, ó, é mais uma ferramentazinha, tá? Foi assim que eu fiz o cinto no outro personagem, tá? Foi dessa maneira também, eu só desenhei ele em volta, dei o extrude. A bota só que eu fiz separado, a luva também, porque ele não é grudadinho com o corpo, né? Mas daria pra... Sim, melhor fazer o corpo dela antes. E assim, a parte de dentro do corpo dela, talvez você não precise fazer inteiro. Se teu personagem nunca vai tirar aquela casca que ela tem, não precisa fazer a modelagem da parte de dentro, né? A não ser que você quer fazer, sei lá, no meio da animação vai sair o casco dela, vai ficar pelado. Daí você, né, tem que modelar o corpo inteiro. Mas se não vai aparecer, não tem por que modelar, sabe? E no caso daquela, seria, por exemplo, esse Modeling Toolkit não seria tão bom para fazer a casca, porque a casca ela não fica bem coladinha com o corpo, né? Eu faria ela como sendo um objeto completo, separado assim por fora. A partir de uma esfera ou de um cubo, qualquer coisa assim, e modelando aos poucos. Né? E beleza. Daí, então, tipo, deu para entender essa parte do Modeling Toolkit. Vocês vão, né, tentar fazer aí, vou deixar vocês fazerem um pouco mais, para vocês terem tempo de produzir. Mas são duas ferramentas bem simples de usar, tá? Eu vou mostrar mais algumas coisas, não aqui no meu modelo especificamente, mas só para vocês verem que coisas que podem ser úteis, assim. Tipo, por exemplo, você acabou de juntar ali os dois objetos, tá? Uma esfera e um, sei lá, um... Tá, peraí. Tá, é porque não grudou os edges, tá? Isso que eu vou mostrar pra você agora. Ah, é porque essa bola tá com muito mais poligonagem. É no Channel Box. Lá em Inputs, clica no... aí. Ah, vai depender, cara. Aí eu colocaria uns 12, mais ou menos. Assim, o importante é que você deixe num número que você tenha uma imagem de meio ali, para um edge no meio para você conseguir apagar, tá, as outras faces aqui, para ficar bem simétrico. E assim, nesse teu caso aí, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Você tem ali um objeto, não sei. Deixa eu diminuir a poligonagem. Então, ó, vamos supor aqui que você está fazendo ali a parte de baixo do teu personagem, tá? Vou apagar aqui essas laterais. Vou apagar aqui embaixo também. Deixa eu fazer com menos polígono, que ainda está muito longe. Esse aqui eu vou deixar com 8. Então assim, ó, você vai ter que, ou você pode usar o próprio Modeling Toolkit aí, tá vendo? Esse formato que você deixou, ele não está batendo, né, os polígonos com a esfera. Você pode deixar isso assim e depois vir com o Modeling Toolkit e desenhar tudo por cima, entendeu? Isso que eu estava querendo dizer. Mas vou mostrar aqui como juntar isso de qualquer maneira.
Então assim, a gente precisa, você tem a esfera ali e a gente tem essa parte, né? Então eu vou apagar essas faces de cima. E a gente tem que arranjar um buraco aqui embaixo que tenha 8 lados para a gente poder encaixar esses edges aqui, né? Para grudar esses dois objetos, no caso. Vou até diminuir ele um pouco. Então eu vou apagar, na verdade, aqui já. Opa, foi coisa demais. A câmera, você clica no objeto e aperta F. Daí ele vai focar no objeto. Agora ele vai começar a girar a partir disso. Então, ó, eu só vou fazer rapidinho aqui, só vou colocar mais ou menos... Tirar o live. Vou fazer bem aproximadamente, só para você ver como é que funcionaria para grudar, tá? Então, ó, aqui eu já abri um buraco embaixo da esfera, né, pra gente juntar, só que eu só tenho 1, 2, 3, 4... Eu tenho 4 edges aqui, eu preciso que tenha mais 4 aqui embaixo, tá? Então, assim, eu vou juntar, eu vou criar um edge loop aqui e outro aqui, que a gente tem que ter pelo menos um edge aqui pra gente fazer a parte da virilha ali. Então, aqui eu posso usar o Bridge Tool, tá? Vai no Mesh lá, Edit Mesh, Bridge. Esse bridge, o que ele faz? Ele vai juntar esses dois edges aqui, colocando uma outra face no meio. E nas opções dele, ele diz quantas subdivisões você quer colocar. Então aqui, sei lá, eu vou colocar 13, ele vai criar uma ponte mesmo com 13 subdivisões. Mas a gente não precisa de tanta subdivisão aqui, né? Então eu precisaria, na verdade, ter acho que uma divisão aqui já funcionaria. E ó, ele fez lá 2 faces agora, né? Então eu tenho 1, 2, né? Agora já tinha 6 ali, agora eu tenho as 8. Então eu posso vir aqui e assim, ele está com um formato ruim, né? Ele não está arredondadinho que nem é o meu cilindro. Então eu posso vir aqui quando eu for movimentar esse vértex sozinho, eu posso apertar, segurar a tecla V no teclado ou clicar aqui em cima nesse Snap to Points, tá? E daí é só eu clicar e arrastar ele aqui, ó, tá? Pro vértex que eu quero encaixar. Ele vai dar o snapzinho ali. E ele não está grudando, tá? Ele só está colocando o vértex no mesmo lugar ali do ponto que eu estou selecionando. Beleza? Então ali ele já está tudo na mesma posição. Tá? Só que o meu está com 2 objetos separados ainda. Então eu vou lá, seleciono os dois, Mesh Combine. Agora os dois são um objeto só. E mesmo assim eles ainda estão separados. Né? A gente está vendo que a gente tem um recorte bem duro aqui da perna. Né? Ele não está fazendo a suavização entre os dois. Então eu tenho que selecionar esses vértices e dar um merge neles. Eu posso selecionar todos eles aqui. Né? Só tomar cuidado para ver se não selecionou nenhum outro edge que não precisasse. Nenhum outro vértex. E aí tem lá em Edit Mesh. Tem esse Merge e Merge to Center. São 2 ferramentas diferentes. O Merge to Center ele vai juntar todos os vértices num ponto médio no meio de todos eles. Né? Então se eu clicar aqui, ele vai grudar todos os vértices num ponto só e vai estragar toda a minha malha. Tá? Então não é isso que vocês querem nesse caso. Às vezes pode ser que seja isso que você queira, mas agora aqui não é. Então eu vou usar o Merge, só o Merge normal. Tá? Eu vou clicar no quadradinho para abrir as opções dele, porque assim, essa distância aqui, esse threshold, ele basicamente vai se basear no tamanho do teu objeto, tá? Então se eu fizer um objeto muito pequeno, vai ser difícil de eu conseguir regular esse valor aqui, porque eu vou ter que pegar em milímetros e milímetros. Se eu colocar um valor muito alto, ele vai grudar mais vértices do que eu gostaria que ele grudasse. Talvez ele grudasse 2 juntos aqui, por exemplo. Se eu colocar 1, ó, ele vai grudar todos. Tá? Então eu tenho que diminuir isso. Dá um Ctrl Z. Eu vou colocar, sei lá, 0.01. E não precisa mesmo ser um valor muito alto,
porque eu sei que todos os vértices que eu quero que grudem, eles já estão exatamente na mesma posição. Então eu posso colocar um valor bem baixo que não vai ter problema e não vai grudar, né, mais edges que eu preciso. Ó, então eu dei um apply lá e agora ele grudou. Né? Então eu tenho agora esses dois objetos né, com a geometria conectada. Só que ele faz essa distorçãozinha porque eu tenho pouca geometria na perna. Então eu posso agora pegar aqui e colocar, né, mais edges ali para ficar mais próximo ali do... Beleza? Virou um orelhão. Tá. Então só mais algumas ferramentazinhas aí que a gente vai usar, para vocês saberem como funcionam. E basicamente isso, tá? E tentem usar isso a proveito de vocês. Vocês vão ter que, né, meio que na sensibilidade mesmo, de saber quando usar cada uma dessas coisas e como usar. Cara, depende muito de pessoa para pessoa. Depende de personagem para personagem. Por exemplo, aqui a gente poderia realmente fazer de uma maneira diferente. Por exemplo, ali, né, a gente fez essa esfera, cortou e encaixou o cilindro e tal. Eu poderia partir só de um polígono, só de uma face, e ir fazendo extrude para todos os lados e ir construindo toda a geometria. É um pouco mais trabalhoso, demora um pouco mais. Ou agora, com esse módulo em Toolkit, a gente poderia simplificar isso. Tipo, sei lá, deixa eu só sumir com isso daqui, só para... Por exemplo, pegar isso que eu ia falar para o Ian aqui. O Ian fez assim, vocês não viram no computador dele, mas ele criou aqui, por exemplo, uma esfera para fazer, né, aqui a parte de baixo das pernas, tá? Vamos supor, poderia fazer assim. Vou centralizar ela aqui. E agora, tá, beleza. Isso aqui já tá bem redondinho, já é perfeito, né? Uma esfera pronta que a gente já pega aqui direto. E ela já se conforma mais ou menos com o formato do nosso personagem. Então poderia aqui só posicionar ela, dar uma girada aqui. Criar agora um cilindro, por exemplo, para fazer a perna. E aqui, nesse momento, usando o módulo em Toolkit, eu nem preciso me preocupar com quantos polígonos ele tem na lateral. Porque eu vou redesenhar por cima, tá? Então eu vou deixar ele básico, assim, com que ele já vem de fábrica ali, do padrão. Só que mesmo assim, por exemplo, a gente tem que pelo menos encaixar ele no formato certinho que ele vai ter aqui do personagem, tá? Então vamos encaixar aqui a perna dele. Deixar ela mais ou menos do mesmo tamanho. E agora vira aqui, tá? Põe lá os vértices, distribui eles. Adiciona ali. Tá, então beleza. Tipo, vamos supor, eu não estou me preocupando em fazer aqui agora as dobrinhas ali da roupa pra gente não perder tanto tempo. Mas até vou fazer. Só pra vocês verem como é rápido e vocês não precisam ficar se batendo tanto, ó. Tá, pronto, já tem ali as dobrinhas, tá? É bem simples. Só que assim, eu não tenho ele conectado aqui com a minha esfera, blá blá blá, tá? Então, a gente poderia pegar aqui, vou deixar ele posicionado, pega aqui os vértices, ó, por exemplo, aquele soft selection, né, que vários de vocês começaram, e estava com o soft selection ligado. Tá? Então, aqui nesse caso é bom até usar o soft selection para fazer essa forma aqui. Por exemplo, eu posso selecionar só esses edges, esses vértices aqui do joelho e arrastar ele para lá. Agora eu vim com esses daqui, dar uma rotacionadazinha ali, porque ele vai movimentar todos os outros proporcionalmente, mais ou menos assim, tá? Então, vou deixar mais gordinho aqui, rotacionar e tal. Tá, mas aí vocês vão, quando vocês estiverem fazendo, vocês tomam um pouco mais de cuidado. Aqui eu só quero mostrar a parada do Modeling Toolkit para ficar rapidão aqui para vocês entenderem, tá? Então, assim, a gente não vai conseguir... Isso aqui que eu acabei de fazer não é uma geometria boa para um personagem já, né? Até mesmo porque não está conectado aqui a perna com o quadril. Então a gente poderia
vir aqui, eu só vou apagar aqui a parte do lado para ele ficar de um lado só. Tirar o Soft Select agora. E assim, isso aqui eu fiz só a parte de baixo, tá? A gente poderia até continuar aqui, criar um cilindro para fazer a parte de cima do corpo junto já. Bota ele aqui centralizado. Vocês podem dar até um align lá. Edit. Vou modify align to. Vou alinhar ele para deixar centralizado. Ah, aqui não vai centralizar direito. Deixa eu só grudar aqui e tal. Vou apagar metade aqui dele. E agora a gente, tipo, mesma coisa. Pega esse outro cilindro aqui e tenta deixar ele mais ou menos com o formato ali do corpo do cara. Tá? Vou adicionar uns edges aqui no meio. Ligar a transparência lá pra gente conseguir enxergar. Ó. E só posiciona ali mais ou menos onde seria, tá? Deixa eu apagar essas faces de cima. E aqui vou dar um extrudezinho pra cima e tal. Pra gente fechar aqui. Tá bem simples, só para ele ter mais ou menos a forma do meu personagem aqui, tá? Só que ele tá em vários objetos separados, né? E eles não estão grudando, nada e tal. Então agora a gente pode pegar esses três aqui, ó. Vai lá, dá um combine nele. E agora bota ele live. E vai lá no Modeling Toolkit. E começa a desenhar a geometria dele como você acha que ficaria melhor, né? Então, tipo, pode vir aqui, começar a botar aqui os 4 polígonos lá. 1, 2, 3. E vai desenhando tudo ali, tá? Vai fazendo o formato que se precisa e tal. Aqui não precisaria de tanto, assim, né? Poderia já botar mais aqui no meio. Tal. Que é isso? Você não tava assistindo a aula até agora? Fica aí comendo Subway no meio da aula e depois não sabe o que fazer, né? Esse é o Modeling Toolkit, a mesma ferramenta que eu estava usando para fazer aquele colete lá. Agora eu estou mostrando outra maneira de a gente fazer o corpo inteiro, tá? Porque assim, aquela primeira maneira que eu mostrei na aula passada, eu fiz a partir de um cilindro e fui criando a perna. Aqui eu só peguei vários objetos separados, sem me preocupar com a geometria deles, só para dar uma forma básica que fique condizente com o meu model sheet. E agora eu estou desenhando por cima, porque isso aqui vai criar um objeto só. E eu já vou poder colocar a poligonagem que eu quiser, tipo, da maneira como eu quiser, entendeu? Opa, coloquei demais ali. Tá? Depende, cara. Depende muito de caso. Tem caso que é mais fácil assim ou não. Porque assim, tem gente que tem muita dificuldade de conseguir criar um personagem do zero só puxando o polígono. Então, assim, é muito rápido de eu conseguir chegar numa forma usando polígonos básicos. Aqui eu já cheguei, né, na forma do meu corpo inteiro. Ele só não está juntado. Né? Então, porque, por exemplo, você tem que se preocupar no teu objeto final de ter uma certa distribuição de malha ali, né, de polígonos. E quando você está criando ele do zero,
Às vezes é difícil você conseguir visualizar bem como é que vai ficar e tal, você puxar os edge loops para deixar ele bem homogêneo, tá? Então tendo aqui meu, né, eu já posso distribuir como eu quiser, já posso ir colocando uma malha final aqui. Não, depois você terminar isso daqui, você sai, você desliga lá o Live Mode e apaga aqui os objetos. Daí você vai ter a tua outra malha, vai ficar, porque ele vai criar um objeto separado, né? Aqui ficou meio falhado, só porque eu não estava prestando atenção, mas basicamente seria isso, né? É só você ir desenhando a tua malha por cima dele, do corpo inteiro. É uma outra opção que dá pra fazer assim também o personagem. Aí tudo vai depender de preferência mesmo, de como que vocês lidam melhor com cada uma dessas ferramentas, tá? Tem uma outra ferramenta ainda, que é, por exemplo, Mesh Tools Create Polygon. Tá? Essa Create Polygon que tem ali no Mesh Tools, o que acontece? Click to place each vertex. Tá? Então, só um pouquinho. Ó, essa aqui é bem parecida com o Draw, o Quad Draw. Só que ele vai fazer mais a silhueta mesmo. Então, por exemplo, aqui eu posso começar a desenhar toda a forma aqui do personagem. Vamos supor aqui. Tá, eu dou um Enter para terminar. E agora ele criou aqui um objeto, né, um plano com esse formato aqui. Então aqui a gente poderia pegar todos esses edges e começar a dar um extrude para o lado, por exemplo. Né? Para ir fazendo a forma. Depois só que daí você vai ter que ir de qualquer maneira ir ajustando ele na front view ali para ver se está ficando, né, correto com o teu desenho. Tá? E aqui ele flipou, depois você apaga ali a face do meio. Aquela questão que eu tinha falado para vocês na aula passada da normal, que o objeto tem dois lados, né? E o que acontece? Se eu for renderizar isso aqui agora, ele só vai renderizar a parte de dentro. Essa parte preta que está por fora, porque ele está invertido as normais. Ele está com a normal virada para dentro lá por causa dessa ferramenta específica. Tá? Então não daria certo. A gente teria que vir depois lá e inverter essas normais. Aqui em Mesh Display tem no menu aqui, ó, Vertex, Normal, Hard and Soft, Edge, Lock, Normal, Unlock, Normal. Tem uma que é Invert, se não me engano. Cadê? É aqui mesmo. Aqui, ó. Vertex Edge Tool, acho que mudou. Aqui, Reverse. Tá? É só inverter que agora ele vai ficar certinho, tá? Então a parte de dentro ele não vai renderizar, só a parte de fora. Então é mais uma maneira de você fazer, só que também ele não vai distribuir tão bem os edges, você vai ter que ficar ajustando coisa aqui, né? Tipo esses aqui que ficaram muito juntos, tentar distribuir, etc. Tá? Então vão experimentando aí, vejam o que vocês acham que seria mais fácil. Tá? A maneira como eu fiz da primeira aula, já das pernas e ir saindo, é a mais comum, a mais utilizada. Mas todas essas outras também podem funcionar. Né? E essa daqui você também poderia usar para a mesma coisa, né? Você poderia talvez desenhar toda a silhueta do personagem e depois só usar o Modeling Toolkit e redesenhar os edges, né? A distribuição dos edge loops. Tá? Beleza? Vou parar a gravação aqui então. Ficou muito longo já.